Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje daremos continuidade com o capítulo 7, o que tem como título O Amor como Força Divina. Esse capítulo ele tem o seu início da seguinte forma: prosseguíamos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparávamos para o retorno à nossa comunidade espiritual, para um breve retorno. Bem, a nossa primeira reflexão da noite é justamente esse tempo de trabalho, 20 horas sem parar. Lembramos que são 20 horas de auxílio àqueles necessitados, auxílio aos espíritos que foram dizimados por aquela tragédia. Existe uma relação muito forte, definitiva, podemos dizer, entre o repouso e a progressão do espírito. No Livro dos Espíritos, nos é colocado de maneira clara que esse repouso ele se dá com maior necessidade, inclusive materialmente falando, nos espíritos inferiores. Também é um ponto interessante aqui, porque nós estamos numa colônia Redenção, e nessa colônia nós temos diversos espíritos com grau evolutivo diferenciado. Não necessariamente todos estão no mesmo patamar. Sendo assim, as necessidades individuais de cada um são diferentes. Existe, na verdade, um mínimo de patamar, vamos dizer assim, que permite que esses espíritos estejam naquela mesma região, naquele mesmo local. Provavelmente, no grupo, existiam espíritos que ainda necessitavam desse breve repouso. Mas é importante destacar, um repouso mais intelectual. Os espíritos puros não necessitam desse repouso e trabalham incessantemente. Por isso, esse valor tão alto relacionado às horas de trabalho. Continuando o texto. Abdul silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o archote, a tocha conduzida por Ana, iluminava parcamente. Nesse momento aproximou-se um grupo de espíritos agressivos como uma organização de bandidos desencarnados, quando um deles, que parecia o chefe, bradou estentório, quer dizer, forte, interrogando: quem é o responsável pela invasão desta área? Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Eu destaco aqui quando ele fala na terra de ninguém, né? É lógico que isso é uma expressão, né, para elucidar o fato que o local
devastado pela tragédia, encontrava-se como um verdadeiro turbilhão, né? E, mais ainda, um turbilhão onde os espíritos inferiores se aproveitavam daquele momento infeliz daqueles que desencarnaram coletivamente. Então, essa terra de ninguém aqui é no sentido de que existia muito sofrimento, existia muita dor e o local exigia um auxílio. Era um local onde, naquele momento, era necessário o apoio e a ajuda da espiritualidade. Continuando o texto. Não pôde prosseguir porque o arrogante que se vestia de maneira típica das gangues regionais das grandes urbes cortou-lhe a palavra com grosseria. Pois saiba que esta área a mim me pertence, portanto, tem proprietário, desde muito antes do que a que você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos, vigilante a meu soldo, sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo-o correr, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território. Importante destacar aqui é o seguinte: espíritos da magnitude do Dr. White e do grupo que estava sendo ali composto, né, junto a ele, não enxutariam ninguém. Provavelmente esse subalterno percebeu a presença desses estranhos invasores, saiu em disparada e foi informar ao seu chefe. Continuando o texto. Chamado nominalmente para resolver a prebenda, quer dizer, tarefa desagradável, problema, né? Venho com os meus servidores exigir-lhes o abandono das ações não solicitadas. Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país, que haviam recorrido à ajuda de todos quantos o desejassem, de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. Um ponto de destacar aqui. O grupo chefiado pelo Dr. White, ele foi destinado a uma missão. Ele estava atendendo um apelo, né, de guias espirituais do país. Nós lembramos que, assim como nós, que temos nossos protetores, as cidades também possuem os seus guias espirituais. Os países, da mesma forma. Lembramos que no Brasil, Ismael é o guia espiritual do Brasil, do país. Da mesma forma, a Indonésia possui os seus guias espirituais. E continuando. E esclareceu. Seu apelo havia chegado à nossa comunidade, conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música Silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Agora, nós vamos retratar, através de imagens e da sonoridade da música, o sofrimento que levou os guias espirituais a realizarem o apelo. Bem, meus irmãos, quando o som dessa corneta chegou na colônia naquela manhã trágica,
Imediatamente, o serviço de comunicações informou sobre o acontecimento e todos recolheram-se em oração. Como não existe o acaso, o auxílio espiritual avançou com segurança e organização. E ele continua: apresentamo-nos ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape da solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Então, observem, os guias espirituais, os governadores dos países, do país, solicitaram auxílio. E esse auxílio, esse apelo chegou a diversas colônias. O governador da colônia designou, naturalmente por uma questão de possibilidade, de elevação espiritual, essa missão ao Dr. White, a esse grupo, e convidou a participar do ágape, ágape da solidariedade. Ágape é uma palavra que é de origem grega e que tem como significado principal amor divino, amor incondicional. Quando ele fala participar do ágape aqui, é uma ideia de quê? De comunhão, de compartilhamento. Porque essa palavra possui vários significados, inclusive um compartilhamento, uma refeição em comum realizada pelos cristãos. Então, o amor aqui, divino, incondicional, é o amor doador, o amor que doa. E tem tudo a ver com solidariedade, que nos traz essa ideia de quê? De compartilhamento, de doação entre um e outra pessoa. Vamos nos utilizar de Emmanuel, e ele nos fala sobre solidariedade, inicialmente, no livro Sentinelas da Luz. Nos é dito: afere-se o valor da criatura em função da sociedade em que vive. Imaginemos o senhor da mais alta fortuna terrena relegado a plano deserto, o dono da melhor inteligência sem ouvidos que o ouçam, o pastor sem rebanho, o palácio imponente sem viva alma que o povoe. Não adiantam a excelência e o poder, a riqueza e o destaque sem proveito. A solidariedade reside nas bases mais simples da vida, para que a vida se estenda em cânticos de alegria e glorificação. Se lermos esse texto de maneira, vamos dizer assim, desatenta, parece-nos que não há nada a ver com o nosso texto, e com a situação. Quando falamos de solidariedade, a solidariedade ela tem a ver com o quê? Com compartilhamento. Não se é solidário sozinho. Portanto, é necessário que haja o quê? Troca de informações, troca de sentimentos. É necessário que haja convivência. É necessário a sociedade. Por isso que ele coloca aqui que a excelência, o poder e a riqueza e o destaque sem proveito não nos resolve, porque o pastor sem rebanho perde o seu sentido. Aquele que possui inteligência sem ouvidos que o ouçam, a sua inteligência deixou de ser o quê? Compartilhada. Quem é solidário, em nenhum momento é indiferente à dor do outro. Por isso que aqui no final, Emmanuel nos coloca: a solidariedade reside nas bases mais simples da vida, para que a vida se estenda em cânticos de alegria e glorificação. Quer dizer, no dia a dia, até mesmo de maneira
instintiva, imperceptível para nós, quer dizer, de maneira natural, nós nos tornamos solidários uns aos outros pelos pequenos gestos, pelas pequenas manifestações que damos, ou de auxílio ou de apoio, porque solidariedade é auxiliar. E mais, na semente de mostarda, Emmanuel nos diz: solidariedade é lei da vida. Hoje consegues apoiar alguns, amanhã talvez precisarás do apoio de todos. É uma troca, né? É lógico que aqueles que já atingiram um nível de entendimento, de qualidades dignificantes, realizam a solidariedade de maneira natural, sem interesse. Eu abro um parênteses aqui para destacar o valor de todos aqueles que trabalham na atividade social, no nosso caso do SEASA. Aqueles que fazem parte da campanha do quilo, da ronda do pão, todos aqueles, né, que fazem parte da evangelização infantil, a assistência social como um todo. Isso é importantíssimo. E o SEASA tem como base, desde a sua fundação, como a maioria das casas espíritas tem, o quê? O amparo, a caridade, que acaba sendo como o objetivo fim das casas espíritas. Naturalmente que o estudo que nós realizamos, ele é fundamental para que tenhamos um conhecimento e entendimento sobre todas as coisas. Mas, quando a pessoa chega na casa espírita com a sua dor, com o sofrimento, na assistência fraterna, de imediato ela necessita do quê? De amparo. E depois sim, da instrução e do conhecimento. E aqui no nosso caso, no nosso texto, é importantíssimo destacar exatamente o que? O auxílio realizado por esse grupo a essas entidades que desencarnaram, estão em situação lastimável. Continuando o texto. Isso, porém, interrompeu novamente com atrevimento, não justifica a sua e a intervenção nefasta dos demais estrangeiros que são em nossos negócios, desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa aqui, através da Companhia das Índias no século XVI, que nos rebelamos, os nacionais, contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominada pelos portugueses, há séculos ainda se encontra atravessada em nossa garganta. Nós vamos dar uma pausa aqui para refletirmos a respeito desse pequeno trecho lido. Nós lembramos que no capítulo 2º do livro que realizamos o estudo, O Viajante Especial, houve uma prece onde Ivon Costa fez uma verdadeira viagem pela antiguidade, passando por Jesus, né, chegando até o momento do Espiritismo, onde ficou demonstrado o quê? A gente usou o termo, né, a luta do bem e do mal. O homem decidiu seguir pelo caminho do quê? Da luta, da guerra, né, da morte, da ganância. O que nós observamos nesse texto é a revolta de um espírito nacional, nativo da Indonésia, e a sua revolta diante do quê? Dos estrangeiros, né? Da colonização holandesa,
da Portuguesa, e ele comenta sobre a Companhia das Índias, e em função disso vamos fazer brevemente uma referência histórica a respeito. Companhia das Índias Orientais, VOC. A imagem demonstra a data, 20 de março de 1602. Eram associações de mercadores de várias cidades holandesas que financiaram as primeiras viagens marítimas à Ásia entre 1595 e 1602, com o objetivo o comércio com países da região do Oceano Índico e do leste asiático. Ao contrário dos portugueses e dos espanhóis, que partiam para a Ásia ao serviço do rei de Portugal e dos monarcas de Castela, os marinheiros holandeses no Oriente estavam ao serviço da companhia. O governo holandês cedia-lhe direitos e prerrogativas do próprio Estado durante um determinado prazo. De início, a sua ação limitou-se ao transporte de especiarias para a Europa, mas rapidamente a companhia transformou-se numa máquina de guerra que competia com os portugueses nos principais mercados asiáticos. Então, houve uma mudança aí. A necessidade de conquistar novos mercados obrigou a essa companhia a fazer a mesma coisa que os estados faziam, os países. Virou uma própria máquina de guerra, como foi colocado, conquistando pouco a pouco aquilo que era o quê? Colônias e locais dominados pelos portugueses, por exemplo. Em 1605, mercadores holandeses armados capturaram o forte português de Amboina, nas Ilhas Molucas. Em 1619, invadiram Jacarta, que renomearam Batávia, o nome latino dos Países Baixos, e transformaram em sua capital. Proclamada a independência da Indonésia em 17 de agosto de 1945. Nós temos aqui no mapa exatamente destacado esses locais, a Ilhas Molucas, Jacarta e agora o Timor-Leste, que foi colonizado pelo Império Português no século XVI. No final de 1975, Timor-Leste declarou sua independência, mas no final daquele ano foi invadido e ocupado pela Indonésia. Em 1999, o governo indonésio deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI, em 20 de maio de 2002. Então, a revolta desse espírito, ela se justifica pelas diversas colonizações, e dominações que a Indonésia teve. E ele mantinha esse sentimento nacionalista. Continuando o texto. A morte não nos interrompeu os ideais libertários. E embora tenhamos retornado ao solo amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens, para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Então, o que nós observamos aqui é o quê? Que através das diversas reencarnações, esse grupo de espíritos, essa gangue, se manteve reencarnando na mesma região, na Indonésia, e permaneceram com essa revolta, com essa ideia de emancipação do jugo estrangeiro. E ele continua: assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo que tem sido vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito governos perversos e piores do que nós entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes, tanto o que dominava antes quanto aquele que derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais. Então, uma breve, historicamente falando, um breve resumo. Vítima da intervenção alienígena. Como nós comentamos, colonizados pelos portugueses,
Depois os holandeses assumiram a região, né? E quando chega a Segunda Guerra Mundial, o Japão domina a Indonésia. Após a Segunda Guerra, a Indonésia se liberta, né? Se torna independente. Porém, ainda na região, os holandeses, né, permaneceram durante alguns anos, aproximadamente 4 anos, não aceitando essa independência. E houve na região uma luta armada, né, uma verdadeira guerra civil na região. E por isso, esse sofrimento, essa interferência, como lhe diz, do Ocidente nos ideais nacionalistas. E ele continua: somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça através dos nossos métodos disciplinadores e punitivos naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou o nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que você se refere ficaram na geografia terrestre, que não é abrangida por esta área, afinal, todas de propriedade divina. Vejam, meus irmãos, eles ainda mantinham aquela ideia, né, de país, de território. Só que no plano espiritual, tudo é o quê? Região divina. Tudo está sobre a égide de quem? De Deus. Desses espíritos que governam e são os governadores e protetores desses países. E o que rege na espiritualidade é sempre o quê? Não à toa o nosso título. É o amor. É a busca, né, de torná-lo compreensível, praticado e conhecido por todos. E continua: ouvindo-se o amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido, quando em verdade é um explorador impenitente das energias dos transfugas, quer dizer, indivíduo que renuncia aos seus princípios, que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. Aqui a gente destacou a questão do profundo sentimento, distantes da esperança e da misericórdia, porque, lembremos, como foi colocado no capítulo anterior, a região era uma região de luxúria, destinada a visitantes, né, que vinham em busca de prazeres sexuais e de todas as espécies. Esses transfugas, eles eram encarnados, esses que perderam, né, se desvirtuaram no caminho. Eles eram influenciados por esses espíritos. Esses espíritos também se aproveitavam daquilo que eles buscavam, né? Porque mantinham ainda muitas características o quê? Terrenas, né? Existia o ódio, existia o rancor, né? E isso conduzia a todos eles o quê? A esse profundo sentimento, a essa sensação de desesperança e a falta de misericórdia com esses espíritos que ali estavam, né, e se aproveitavam da vivência e dos prazeres que eles, de uma certa forma, induziam, né? Paralelo a isso, nós podemos também, e não podemos esquecer, que esse grupo também se aproveitava da tragédia, né, vampirizando todos aqueles que ali se encontravam. E aí o doutor continua a sua argumentação dizendo: a isso chama de justiça, de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos,
se ainda não consegue dominar os ímpetos acelvajados que lhe constituem o caráter enfermo. Vejam, são espíritos inferiores, imperfeitos. E com a falsa ideia, com a fachada de disciplinadores, de justiceiros. Continuando o texto, nos diz: aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tenho a certeza de que não arredaremos pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças e da farândula que o acompanha temente e assustada. Vejam, ele colocou o quê? Quem são os verdadeiros governadores? Quem tem autoridade moral para auxiliar e se dizer justo? Aqueles espíritos responsáveis por governar, espiritualmente falando, aquele país, acompanhando toda a trajetória. O estúrdio, quer dizer, o desajuizado, expressou o ódio que o dominava, arrengando: essa tarefa pertence-nos a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores dos direitos alheios. Saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Com a expressão acelvajada, segurando um feroz mastim, quer dizer, cão de guarda, e aplaudido pela malta insana que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs ríspido: agora suspendam as ações e acabem com seus arenzéis, batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou sardônico, esfogueado, transtornado. É interessante aqui a utilização, do termo, deixem os nossos pacientes. Quer dizer, eles se aproveitavam do sofrimento, da angústia, da desencarnação inesperada daqueles espíritos, naquela tragédia, e deixe-nos os nossos pacientes, aos nossos cuidados. Quer dizer, eles estão ali naquela região há muito tempo praticando essas atrocidades espirituais, essa influenciação, obsediando de um modo geral a todos ali. A todos, transfugas, como nós colocamos, como estava no texto, aqueles que se desviam do caminho. Continuando o texto: sem apresentar qualquer emoção perturbadora, Dr. White enfrentou elucidando. Eu destaquei aqui sem apresentar qualquer emoção perturbadora, porque é louvável a postura desse espírito. Ambiente completamente conturbado após aquela tragédia. Espíritos por todos os lados completamente desorientados, vivenciando um momento de sofrimento, de angústia, de desespero, não tendo ideia se estão vivos, se estão mortos, porque é característica das desencarnações inesperadas, essa condição do espírito. E Dr. White permanece
calmo, equilibrado, característico de quê? Desses espíritos que já atingiram essa condição, né? Essa condição de quê? De harmonia íntima, interior. E é justamente essa condição imperturbável é que permite que esses espíritos, conhecedores e já mais próximos das verdades divinas, é que permite o quê? Confrontar situações críticas sem perder o equilíbrio e cumprir com a finalidade, com o objetivo, né, que foi determinado. E ele nos diz então, Dr. White, o caro amigo encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito, porquanto não tememos em menos o obedeceremos. Iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos se o seu grupo se diluísse e aqueles que o desejarem queiram auxiliar-nos na empresa que nos encontramos envolvidos. Vejam, não há aqui, nesse momento a gente observa, não há nenhum preconceito, não há nenhuma palavra rude. Há equilíbrio na manifestação e na verbalização. E há, de maneira muito sutil, o desejo de quê? De convencimento. Tipo, nós precisamos do auxílio de vocês também. Vocês podem, né, se desejarem, se modificar. Porém, continuando o texto, o carrasco zombou cínico e arremeteu furibundo. Atacar, dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores. E naquele horrendo chavascal transformou-se numa lâmpada espargindo claridade, que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Vejam que a luminosidade, a evolução desse espírito transfigurou-lhe numa verdadeira chama de luz, né? Uma lâmpada espargindo claridade. E aí, continuando, tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa no seu próprio dialeto. Vejam que a comunicação aqui, né, de pensamento a pensamento, a linguagem ela não é empecilho, né? Porque na região, no local, existiam variáveis, né, nacionalidades. E aqui, mais uma vez, né, é enérgico a postura do Dr. White, mas a voz é o quê? Melodiosa. Porque não há agressividade. Não há agressividade nesse momento. Dr. White então continua. Arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega um momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher. Abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Vejam, meus irmãos, que aqui nós temos o verdadeiro objetivo do capítulo. O amor como instrumento de transformação. O amor que dignifica. O amor que vai estar presente em nossos pensamentos e em nossas ações de forma natural, quando atingirmos e conquistarmos esse sentimento de maneira verdadeira.
E não à toa esse título, o amor como força divina, transformadora de todos nós. Esse é o grande objetivo. E ele continua, o doutor: escoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda, e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca a compaixão. Percebam que o entendimento é tão grande da natureza momentânea desses espíritos, dessa ilusão que eles estão completamente inseridos na maldade, no ódio, no aproveitamento de todos aqueles que se sentem fraquejados, né, na espiritualidade. Só que não há nenhuma manifestação de raiva, de ódio ou de medo. O que há é meramente o quê? Compaixão. Meramente não, porque isso é profundo. Porque o que há é caridade, é percepção que o outro necessita de um impulso. E por isso esse convite. Ele permanece continuando aqui. Decênios se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou vosso povo, transferindo-o para além da morte, de modo que permanecestes sicários, quer dizer, carrascos, dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. E Dr. White, encerrando esse convite, ele diz: ouve-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio nos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras, as do bem. É interessante esse finalzinho aqui porque é um convite a um despertamento. E ele fala aqui algo importantíssimo. É o vosso momento de alegria e de libertação. Porque todos, indistintamente, buscam a felicidade. Mas muitos buscam de maneira equivocada. E no caso deles, muitos ali eram o quê? Subjugados por esse chefe. E ele fala aqui, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras, as do bem. Porque muitos que são esses chefes obsessores são infelizes pela condição em que se encontram e porque também têm medo. Tem medo das consequências. Tem medo daquilo que irá ocorrer com eles pelos atos, pela conduta que tiveram. E aí subjugam os outros. O Dr. White, ele está fazendo esse convite de que esse amor pode chegar a todos eles, libertando a todos. E continua. Agora, Manuel Filomeno de Miranda dizendo: enquanto a voz firme e doce, olha só, característica dos espíritos, né, superiores, penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre o tremedal, quer dizer, sobre o pântano, bátegas de luz, quer dizer, chuvas de luz, não mais os raios destrutivos de antes, e que, tocando aqueles rebeldes, penetrava-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e a exclamações
lamuriosas. Observem aqui o poder e a ação, não só dos sentimentos, né? Naturalmente que isso é o principal, a verbalização austera, mas porém o quê? Voz doce, firme. Isso penetrava nas almas desses infelizes e que foi transformando-os, né? Ele continua: libertai-vos do mal. Quer dizer, abandonem esse momento temporário em que vocês se encontram. Prosseguiu um instrumento da verdade. Vejam, importante aqui, todos os espíritos de luz, os bons espíritos, os espíritos superiores, são instrumentos de Deus, dessa verdade que tanto buscamos. E ele continua: adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo e, por fim, a Deus. Sois todos como nós, outros, filhos do mesmo Pai, generoso que vos espera, compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem infelicitado por tão largo período. Eu chamo a atenção aqui, sem ser esses grifos colocados aqui no momento, quando ele diz aqui, sois todos como nós, outros, filhos do mesmo Pai generoso. É um sentimento de quê? De igualdade. É um sentimento de compreensão, porque já fomos também assim. Já nos perdemos também. Mas nós vencemos a nós mesmos. Vencemos o nosso egoísmo. Vencemos a nossa inferioridade. E aqui nós lembramos, né, Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40, quando nos é dito: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então nós temos aqui, né, aquela sequência colocada no texto e aqui em Mateus, porque nós nos desvirtuamos e fizemos um processo inverso, né? Só que, para se chegar a Deus, primeiro você tem que amar a si mesmo, você tem que se conhecer. O convencimento que está sendo tentado pelo Dr. White é dar esse pontapé inicial, demonstrando a eles o quanto eles vão se sentir melhor modificando de sintonia, modificando o comportamento. Amar a si mesmo e depois amar ao próximo, auxiliando. Ele fez um chamamento, ele fez um convite a eles. Alguns de vós, se desejares, pode se unir ao nosso grupo. Precisamos de auxílio, né? E por fim, amar a Deus. É a trilogia do amor, né? Amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus, né? Só que nós invertemos, né, nesse processo. Mas é assim que deveria ocorrer, ou deve ocorrer, para atingirmos um melhor entendimento sobre Deus. Continuando o texto. Ao silenciar num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste,
passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Aquela lâmpada, né? Espargindo claridade, como comentamos logo mais a retaguarda, né? Quando lemos. Então, surtiu o efeito. Mais uma vez, a força do amor, o amor como força divina transformadora. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas inutilmente, porque a debandada foi geral. Quer dizer, ele se viu sozinho praticamente, ou diminuindo o seu grupo, né? E aqui um ponto interessante. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva, que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Observem que a força do amor ela é tão forte que até aqueles que momentaneamente aderiram a essa necessidade de transformação e com certeza ainda não estavam devidamente, em condições, mas só o fato de se entregarem, de se modificarem nessa decisão, eles auxiliavam também nessa faixa de defensiva, impedindo que qualquer agressão exterior ao grupo, chegasse. É muito interessante isso. E aqui, mais uma vez, Dr. White busca o chamamento, principalmente ao chefe. Vinde também, vós que estáis sedentos de luz e de amor. Dirigiu-se ao chefe aturdido. E impossível aqui, nesse momento, sedentos de luz e de amor. Vejam que a compreensão do que o outro é, ou melhor, do que o outro ainda não percebeu, o outro ainda não se tornou. E aqui nós vamos citar o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na mensagem Amai-vos. Nos é dito, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Vejam que linda mensagem e que tem tudo a ver com o nosso texto, porque o amor é o elemento transformador. E aqui ele nos coloca, o amor não desfavorece os infelizes. O que nós estamos observando nesse diálogo do Dr. White com esse grupo é justamente o quê? Não menoscaba os fracos, porque eles são os fracos. Eles são aqueles que necessitam do auxílio, mas se colocam como quê? Adversários do bem. Mas o amor não menospreza os adversários. E por isso que o apóstolo, João,
nos diz: não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração. O que esse grupo do Dr. White está fazendo? A solidariedade. E no meio do exercício da solidariedade, naquela região devastada pela dor e pelo sofrimento, ele encontra esse grupo perdido. Esse grupo que o assola com palavras rudes, se colocando como um verdadeiro chefe e justiceiro. Mas o trabalho de convencimento e de transformação é o que vai superar e prevalecer, né? E ele continua: não obstante apresentando a faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epiléptica, estertorando e tombou literalmente no solo. Vejam que ele foi tão grande o choque, a amorosidade transmitida pelo Dr. White, que ele levou um choque e tombou literalmente no solo. Alguns dos seus subordinados, que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruidosa correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. É interessante aqui esse momento porque o chefe tombou. E os outros subordinados, não aqueles, que teve um grupo que de antemão, já pediu amparo. Poucos permaneceram ao lado dele. Quando ele tomba no chão, esses saem em disparada. Só que isso é um momento inicial, de desespero, de susto, vamos dizer assim. Só que logo depois vem o quê? Um choro convulsivo. E esses candidatos se tornam o quê? Candidatos à renovação. Eles se entregam também a essa força divina. Suavemente o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Jesus é o grande exemplo para todos nós de como o amor é fundamental para a nossa caminhada. Como o amor é aquele instrumento que irá nos conduzir para realmente a vitória. A vitória não nossa especificamente, a vitória do bem. Porque o amor não distingue ninguém, ele aceita a todos. O amor percebe que cada um de nós tem o seu momento e por isso ele nunca deixa de acreditar em nós. Jesus, a representação do amor, que tanto conhecemos através dos seus ensinamentos, nunca nos abandona e sempre vence, porque o bem ele é o que? Permanente. Quando alcançarmos as qualidades dignificantes que buscamos para nos tornarmos espíritos melhores, mudando de patamar, quando atingirmos isso, nós vamos perceber como esse amor será um elemento não egoístico, como o amor que hoje conhecemos, mas será o amor que será doador, o amor que distribui e consola e auxilia a todos que necessitam de despertar.
inclusive aqueles que se dizem inimigos de nós. Terminando, nos é colocado: temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados à comunidade própria para agasalhá-los é o nosso dever. Irei recolher ao auxílio de outros grupos especializados neste tipo de socorro que operam nesta área. Observem aqui um detalhe importante: grupos especializados. Eles foram auxiliar aquelas entidades, os espíritos desencarnados na tragédia, no tsunami. Porém, esse grupo necessita de um auxílio onde outros espíritos especializados nisso terão um melhor êxito no trabalho. A espiritualidade ela é organizada. Tudo tem o seu direcionamento. Né? E ele termina com essa frase belíssima. Né? O amor é força divina que sempre triunfa. Nós precisamos acreditar nisso para que possamos atingir o mais rapidamente a conquista desse sentimento libertador, que é o amor incondicional, exemplificado e demonstrado por Jesus a todos nós. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso capítulo da noite de hoje, capítulo 7, o amor como força divina, um capítulo muito profundo, emocionante e que serve de ensinamento a todos nós como elemento transformador de nossas próprias vidas. Vamos encerrar agradecendo ao Pai amoroso e bom, a Jesus, a Abel Sebastião de Almeida e toda a sua equipe, aos protetores, nossos amigos que mais junto de nós se encontram, agradecendo a todos pela tranquilidade e a harmonia tão importante para o nosso estudo. Uma boa noite a todos e muita paz.